Salve povo, aqui é o Zelota e hoje trazendo mais um vídeo dessa mini saga dos Rus de Kiev. Nesse vídeo vamos ter muito mais ação aí com a conquista dos Khazares, né? Os Rus de Kiev vão atacar a Khazaria. Vamos ver a cristianização dos Rus de Kiev, a ascensão de Vladimir o Grande. E vamos ter disputas também pelo trono e também vamos ver, claro, a guarda Vareg, como surgiu. Bom, mas antes de eu contar essas histórias pra vocês, já tá bota no like, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade e idade média. Dá uma conferida lá na minha videoteca. Me sigam nas minhas redes sociais, Instagram e o Facebook. Os links estão na descrição. Vocês também podem fazer parte da área de membros no Acampamento Zelota e ter acesso a vídeos exclusivos. É só dar uma conferida. Tem um link também aí embaixo e tem um logozinho aqui de Seja Membro. Vocês podem também fazer aqui uma contribuição para o canal através aí do QR Code que está embaixo da minha tela. Também tem a chave Pix aí na descrição. Vídeos todas as quintas às 21 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa. Muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação, então vamos direto para a ação. Bom, a conquista aí do Kaganato Khazar, né, a questão de quem quiser ter um contexto diferente, tem uns vídeos que eu fiz sobre os Khazares, vou deixar mais uma vez aqui, link aqui nesse vídeo. Bom, então os comandantes Rus, eles vão lançar uma série de ataques, né, aos Khazares, aquela região ali do Mar Cáspio, uma região muito interessante e atrativa para o comércio. E segundo os registros da Carta de Schechter, a Carta de Schechter é um registro histórico que foi escrito por um Khazar, né, que era judeu. Quem assistiu aqueles vídeos dos Khazares deve recordar que os Khazares eles foram convertidos ao judaísmo pelos judeus originários que vieram lá da região da antiga Judéia, né, que depois teve seu nome alterado para a Palestina, e que faziam comércio com os Khazares. Então gradativamente os Khazares foram se convertendo ao judaísmo. Então tinha esse Khazar que era um judeu e que ele escreveu essa carta, fazer esse registro. Curiosamente essa carta foi encontrada lá no Egito. Bom, então esses ataques foram coordenados por um homem que tinha uma sigla, né, que era HLGW, que recentemente foi descoberto que seu nome era Oleg de Chernigov. Isso aconteceu por volta de 941. Bom, a carta descreve ali que o Chernigov ele foi derrotado pelo general Khazar, que era o Pesach. E aí tivemos um momento que tinha uma aliança entre os Khazares e os bizantinos. E essa aliança ela começou a se deteriorar com o tempo, né? Ali, principalmente quando chegamos no início do século X. E aí os bizantinos eles vão também ter suas intenções ali nada agradáveis com os Khazares, de atacar a questão ali da região da Crimeia. Parece que eu estou falando de uma coisa atual, né? Mas é coisa antiga, viu, YouTube? Bom, então na década de seguinte, né, do 940, vamos ter ali Constantino VIII Porfirogênito, que ele começou a pensar em uma forma de isolar os Khazares, ao mesmo tempo que os bizantinos procuravam fazer uma aliança com os Pechenegs, que era uma tribo bastante selvagem, que eu já trouxe vídeo deles aqui também no canal, e os Rus de Kiev. E aí temos ainda aqui o grande Svetoslav I, né, um personagem que teve grande participação aí no vídeo anterior, continua aqui nesse. Bom, e o Svetoslav I ele vai fazer um poderoso ataque em 960, né, destruindo ali o poder Khazar no seu núcleo, conseguindo dominar as principais fortalezas Khazares, que eram a de Sarkel e a de Tamatarka. E ele chegou até a região do Cáucaso, que era o grande objetivo ali dos Rus. E aí Sarkel caiu em 965 e na sequência tivemos a capital do Kaganato Khazar, que é a cidade de Atil, próximo ali ao Mar Cáspio, em 968 ou 969, essa conquista do Svetoslav. Então assim os Rus de Kiev eles dominaram as rotas comerciais que iam do norte ao sul através das estepes e do Mar Negro. Bom, embora o historiador Leon Polyakov ele argumenta que o reino Khazar ele não sucumbiu totalmente nesse ataque do Svetoslav I e que ainda restou ali uma parte do estado até 1244, quando teve aquela invasão dos mongóis, quando os mongóis invadiram o território dos Rus de Kiev.
Bom, relatos dessas campanhas que aconteceram em uma aliança feita entre os Ruis e os Oguzes dizem que essa campanha deixou a Casária totalmente devastada e os judeus casários eles acabaram fugindo e o que restou foi um estado menor, né? Também de acordo aí com a teoria aqui do Polyakov. Então o Kaganato Khazar ele vai ainda ficar somente na lembrança, né? Porque vamos ter apenas os nomes de alguns lugares e grande parte dessa população Khazar acabou sendo absorvida pelas hordas sucessoras. Agora falando sobre Vladimir o Grande, né, que meio que se mistura um pouco também com a história da questão do cristianismo na Rússia, do Jugo de Kiev, na verdade. Bom, Vladimir ele era o príncipe de Nova Gárdia quando o pai dele, o Svetoslav I, faleceu em 972, né? Um personagem extremamente importante aí nessa história dos Rus. E ele acabou sendo forçado a fugir para a Escandinávia no ano de 976. Vamos ter aqui umas disputas de trono, né? Vamos ter o meio irmão dele, que era o Yaropolk, que eliminou o outro irmão dos dois, que era o Oleg. E assim assumiu o controle lá do território de Rus. E lá na Escandinávia, o Vladimir ele vai ter ajuda do Iar, né? Era o Hakon Sigurdsson, também conhecido como Hakon o Poderoso, que era governante lá da Noruega. E vai dar um suporte militar para o Vladimir com um exército viking. Então Vladimir vai fazer essa campanha com esse exército viking, apoiados ali pelo Hakon, né, que era parente do Vladimir. E aí vamos ter essa campanha que vai levar o Vladimir à conquista da Novogárdia e depois em Kiev, né? E o Yarakpov acaba sendo derrubado ali e o Vladimir se torna ali o novo príncipe de Kiev. E a conquista mais notável do Vladimir foi de fato ali a cristianização dos Rus de Kiev, que é um processo que vai ter início em 988 ou um ano antes, mas a gente vai ver daqui a pouco. Bom, mas antes eu vou falar sobre a criação da Guarda Varangiana, ou também conhecida como a Guarda Vareg. Bom, então as formas estão corretas, certo? Então no ano 911, os Varangianos eles são mencionados como quando estavam lutando como mercenários ao lado dos bizantinos, fazendo parte da marinha bizantina, quando os bizantinos fizeram uma campanha contra o Emirado de Creta no ano de 902. E foi uma força de 962 homens que foram para Creta sob o comando do Constantino Porfirogênito, ali em 949. Vamos ter também uma unidade de 415 varangianos que esteve envolvida em uma outra expedição que aconteceu na Itália em 936. E também existe um registro de um contingente de varangianos entre as forças bizantinas que lutaram ali contra os árabes da Síria em 955. Bom, em 968, quando surgiu ali o Basílio II, o Bulgaróctono, né, que tem um nome que eu não posso dizer aqui, mas eu vou alterar para Caçador de Búlgaros, né, se eu falar o nome certo aqui, o YouTube cortou o alcance do meu canal, sem querer eu falei no vídeo anterior e teve corte no alcance. Bom, o Basílio II ele solicitou a assistência militar do Vladimir I de Kiev para ajudar a defender ali o trono dele. Então, em cumprimento a esse tratado que aconteceu bem anteriormente, ainda na época do Svetoslav, que tinha acontecido a batalha de Dorostolo, que aconteceu em 971 entre os Rus e os bizantinos. E os bizantinos na época eram reinados pelos João Tizimices, né, que foi um dos imperadores que a gente viu aí, até bom que está relembrando aqui a saga bizantina, né? E inclusive tem aquela imagem, né, que é o do Svetoslav remando num barco e tal. Então foi feito ali um acordo de paz entre os dois lados. E entre esse acordo estaria ali a questão de um suporte dos Rus de Kiev para os bizantinos em uma futura situação. Então Vladimir ele vai honrar, né, no caso a palavra do pai dele, e envia 6.000 homens para o Basílio II no caso, né? Então Vladimir ele aproveitou a oportunidade de se livrar dos homens mais indisciplinados que estavam ali no seu exército, e de qualquer forma ele também não tinha condições de pagar aqueles homens. Então essa data vai ser considerada como
a data que vai marcar a criação da Guarda Varegg, em 988, do mesmo ano da questão da cristianização. Então as coisas vão ser interligadas aí. Então a Guarda Varegg vai se tornar a guarda de elite do Basílio II, que foi fundamental em várias campanhas, principalmente na campanha contra os búlgaros. E aí Vladimir recebeu em troca a mão da Ana, que era a irmã do Basílio II, né, em casamento. E claro, ele teve que se converter ao cristianismo, né, e também como promessa de converter o seu povo ali à fé cristã. E aí no ano de 989, os varanguianos, eles vão ser liderados ali pelo Basílio II, que eles vão desembarcar em Crisópolis para derrotar um general usurpador, que era o Bardas Focas. E nessa batalha, o Focas ele ficou tão assustado quando ele viu os varangianos que ele teve um derrame cerebral, né? E acabou sucumbindo em campo de batalha por conta desse derrame cerebral. E as suas tropas acabaram fugindo. Só para ter uma noção da brutalidade dos varangianos, é percebida quando os soldados que estavam apoiando o Focas, eles estão fugindo, os varangianos vão atrás deles, né? E atacam e despedaçam ali todos aqueles soldados, só para mostrar ali o poder, né, dessa parte do exército que era a elite agora do exército bizantino, que eram os varangianos. Bom, o grupo que desempenhou também um papel importante na Itália dos varangianos foi no século XI, quando normandos e lombardos eles fizeram uma aliança para acabar com o controle bizantino naquela região da Península Itálica, não devia ser a Itália no futuro. E aí no ano de 1018, o Basílio II ele recebeu um pedido de ajuda do campeão lá da Itália, que também chamava Basílio, né? Basílio Boianes, para suprimir ali uns ataques dos lombardos que estavam sendo liderados pelo Melo de Bari. E aí uma unidade da guarda varangiana foi despachada lá para a Itália e aconteceu a Batalha de Canas, onde os bizantinos conquistaram essa vitória. Bom, a respeito da questão da cristianização dos Rus de Kiev, bom, esse processo, cristianização dos Rus de Kiev, ele vai passar por várias etapas. Tendo início, né, como eu já falei anteriormente, em 988, mas um ano antes, em 987, tinha sido dado ali o pontapé inicial, né? O patriarca de Constantinopla, que na época era o Fócio de Constantinopla, que foi um dos mais influentes patriarcas bizantinos, desde João Crisóstomo, e saiu anunciando, né, com toda alegria, aos quatro ventos, que os Rus eles haviam sido batizados pelo bispo dele, que estava em campanha ali, lá no território do Rio de Kiev. Essa tentativa de Fócio de fazer essa conversão dos Rus ao cristianismo, ela aconteceu, mas não foi duradoura. Segundo as crônicas primárias do século X, né, que são onde tem mais registros sobre o período da história dos Rus, e também as fontes eslavas afirmam que os Rus eles ainda estavam ligados ao paganismo nessa época. Então, segundo essas crônicas primárias, a cristianização aconteceu somente em 888, realmente, de fato, nesse momento com o Vladimir o Grande, quando ele foi batizado na cidade de Chersoneso, né, uma cidade importante ali para os bizantinos, e depois ele passou a batizar a sua família e depois, na sequência, o próprio povo. Vamos ter uma conversão em massa aí do povo dos Rus de Kiev. Então esse evento ficou conhecido como Batismo da Rus, né, na literatura ucraniana e russa. Então vamos ter ali a chegada de sacerdotes, arquitetos, artistas bizantinos que foram convidados para trabalhar lá no território do Rus de Kiev. E vamos ter a construção de numerosas catedrais, igrejas ao redor de Rus. E aí foi expandindo ainda mais essa cultura bizantina lá para os Rus de Kiev. Tanto que quando vamos ter a questão ali da queda de Constantinopla, do fim do Império Bizantino, os Rus de Kiev eles vão exigir, né, que eles eram os verdadeiros sucessores do Império Romano, na sequência, tanto que tem essa questão do título Czar, ou Czar no caso, né, que seria uma referência a César, né, enfim. Então vamos ter essa questão aqui que eu já comentei lá no final da saga bizantina. Bom, aqui temos a Era de Ouro, né, para encerrar esse vídeo, que foi o grande momento dos Rus de Kiev,
com o Joroslav I o Sábio, né? Ele vai ter que lutar pelo trono com os seus irmãos, e ele era vice-regente lá de Novogárdia quando o pai dele, Vladimir, faleceu em 1015. Então, posteriormente, o irmão dele mais velho, esse nome dele não tem tradução, que era o Sviatopolk de Kiev, também conhecido como Sviatopolk ou Maldito, ele eliminou 3 dos outros irmãos, dos dois, e tomou o poder de Kiev. Então o Joroslav ele vai ter o apoio dos nativos lá de Novogárdia e alguns mercenários vikings. Ele consegue derrotar o irmão dele, o maldito Sviatopolk. E aí ele se tornou o Grão-Príncipe de Kiev em 1019. Então Joroslav ele vai criar o primeiro código de leis orientais, né, dos eslavos orientais, chamada de Ruskaya Pravda. E ele também vai construir 2 grandes catedrais, as duas tinham o mesmo nome, que era Santa Sofia. Uma foi construída em Kiev e a outra construída lá na cidade de Novogárdia, lá na região de Novogárdia. Bom, então os seus filhos depois vão dar sequência, fazendo construções de outros mosteiros lá na região de Kiev, como por exemplo o mosteiro de Petershek, que está de pé até hoje, e funcionava ali na Rússia de Kiev como uma academia eclesiástica, né, de formação ali de clérigos. E aí também vamos ter a mudança da sucessão, né? Vamos ter uma alteração, né? A sucessão dos príncipes mudou do irmão mais velho para o irmão mais novo. Depois vamos ter também do tio para o sobrinho e de pai para o filho. Os membros mais jovens da dinastia Úrica, né, que foi o Rurik, que deu início aí ao reinado dos de Kiev, nessa dinastia, eles vão começar suas carreiras oficiais como um distrito menor, e depois eles progrediam para principados que eram mais lucrativos. E só aí depois é que eles poderiam competir pelo cobiçado trono lá de Kiev. Bom, o reinado do Joroslav foi o auge ali da Federação dos Rus de Kiev em todos os aspectos, né? A parte militar, econômica, foi o grande momento, foi a Era de Ouro com o Joroslav I. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei postando aí um vídeo na área de membros, mais um vídeo exclusivo aí para vocês. E para quem acompanha aqui a parte aberta do canal, a gente retorna aí na próxima semana. Bom, o vídeo é um pouco mais corrido, né, porque eu estou com pouco tempo, estou me dedicando a outras coisas agora. Como sabe, o YouTube é complicado, para ganhar dinheiro aqui não dá para viver com o YouTube, né? A gente tem que ter outras atividades. Então eu estou bem corrido aqui, gravando durante o dia. Enfim, tá uma coisa bem complicada para dar sequência com o canal, né? Talvez essa saga seja a última que eu faça aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima semana, mas eu garanto que eu vou concluir essa saga. Depois, não sei, é uma coisa que a gente vai ver como é que vão estar as coisas nas próximas semanas, beleza? Então um abraço, Zelota, até o próximo vídeo. Falou, pessoal.